Olá, sou a professora Lucília Lopes e vou me descrever para vocês. Sou uma mulher branca, com cabelos encaracolados e compridos. Atrás de mim estão algumas prateleiras coloridas com material artístico e pedagógico. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 1839 no Morro do Livramento, Rio de Janeiro. Mais tarde, foi morar no bairro São Cristóvão, filho de Francisco José de Assis e Dona Maria Leopoldina Machado. Perdeu a mãe ainda novo. Por isso, a madrasta Maria Inês foi uma das grandes responsáveis pela sua criação. Quando o pai morreu, a madrasta passou a trabalhar como doceira e Machado, para ajudá-la, começou a vender doces. Após muito esforço e estudo, conquistou um lugar respeitável entre os intelectuais do seu tempo. É isso que a crônica que escolhi hoje, escrita por ele, nos mostra. Vem comigo numa viagem direto ao século XIX. Tannhäuser e bondes elétricos. Temos finalmente na Terra essas grandes novidades. O empresário do teatro lírico fez-nos o favor de dar a famosa ópera de Wagner, enquanto a companhia de Botafogo tomou a peito transportar-nos mais depressa. Cairão de uma vez o burro e Verdi? Tudo depende das circunstâncias. Já a esta hora, algumas das pessoas que me leem sabem o que é a grande ópera. Nem todas, há sempre um grande número de ouvintes que farão ao grande maestro a honra de não perceber tudo desde logo e entendê-lo melhor a segunda. E de vez a terceira ou quarta execução. Mas não faltam ouvidos acostumados ao seu ofício, que distinguirão na mesma noite o belo do sublime e o sublime do fraco. Eu, se lá fosse, não ia em jejum, pegava de algumas opiniões sólidas e francesas e metia-as na cabeça com facilidade. Só não me valeria das muletas do bom Larousse, se ele não as tivesse em casa. Mas havia de tê-las. Cai aqui, cai acolá, faria uma opinião prévia, e à noite iria ouvir a grande partitura do mestre, um amigo. Afinal, temos o Tannhäuser. Eu conheço um trecho que ouvi há tempos. Eu não conheço nada, e quer que lhe diga? É melhor assim. Faço de conta que assisto à primeira representação que se deu no mundo. Tudo novo. O que eu ouvi é soberbo. Creio, mas não me diga nada. Deixe-me virgem de opiniões. Quero julgar por mim, mal ou bem. E iria sentar-me e esperar. Um tanto nervoso, irrequieto, sem atinar com o binóculo para a revista dos camarotes. Talvez nem levasse binóculo. Diria que as grandes solenidades artísticas devem ser extremes de quaisquer outras preocupações humanas. A arte é uma religião. O gênio é o sumo sacerdote. Em vão, Amália, posta no camarote em frente à mãe,
lançaria os olhos para mim, assustada com a minha indiferença e perguntando a si mesma que me teria feito. Eu, Teso, espero que as portas do templo se abram, que as harmonias do céu me chamem aos pés do Divino Mestre. Não sei de Amália, não quero saber dos seus olhos de turquesa. Era assim que eu ouviria o Tannhäuser. Nos intervalos, visita aos camarotes e crítica. Aquelas entradas dos fagotes, lembra-se? Admirável. Os coros, o duo, os violinos, o trabalho dos violinos, que coisa adorável. Com aquele motivo obrigado. Há neste ato inspirações que são, com certeza, as maiores do século. De resto, os próprios franceses emendaram a mão dando a Wagner o preito que lhe cabe, como um criador genial. As senhoras ouvem-me encantadas. A linda Amália sente-se honrada com a indiferença de há pouco, vendo que ela e a arte são o meu culto único. Ao fundo, o pai e um homem de Suíças falam da fusão do Banco do Brasil com o da República. O irmão, encostado à divisão do camarote, conversa com uma dama vizinha, casada de fresco, ombros magníficos. Que tenho eu com ombros, nem com bancos? Feitas as despedidas, passaria a outro camarote para continuar a minha crítica. Dois homens, sempre ao fundo, conversam baixo, um recitando os versos de Garrett sobre a Guerra das Duas Rosas, o outro esperando a aplicação. A aplicação é a Câmara Municipal de São Paulo, que acaba de tomar posse solene com assistência do presidente e dos secretários do Estado. Interrupção do segundo. Pode comparar-se o caso dos dois secretários à conciliação que o poeta fez das duas rosas? Explicação do primeiro. Não, refiro-me à inauguração que a Câmara fez dos retratos de Deodoro e Benjamin Constant. Uniu os dois rivais póstumos em uma só comemoração, e a história ou a lenda que faça o resto. Não espero pelo resto. Falo às senhoras do duo e na entrada dos fagotes. Bela entrada de fagotes, os coros admiráveis e o trabalho dos violinos simplesmente esplêndido. Hão de ter notado que a música reproduz perfeitamente a lenda, como o espelho a figura. Prendem-se ambas em uma só inspiração genial. Aquele motivo obrigado dos violinos é a mais bela inspiração que tenho ouvido. A orquestra chama a postos, sobe o pano, assisto ao ato e faço a mesma peregrinação no intervalo. Mudo só as citações, mas a crítica é sempre verdadeira. Ouço os mesmos homens ao fundo conversando sobre coisas alheias ao Wagner. Eu, entregue à crítica musical, não dou pelas rusgas da intendência, não atendo às candidaturas municipais agarradas aos eleitores, não dou por nada que não seja a grande ópera. E sento-me. Recordo prontamente o que li sobre o ato. Oh, um ato esplêndido! Fim do espetáculo. Corro a encontrar-me com a família de Amália, para acompanhá-la à carruagem. Dou o braço à mãe e critico o último ato. Depois resumo a crítica dos outros atos. Elas e o pai entram na carruagem. Despedidas à portinhola, aperto a bela mão da minha querida Amália. Pormenores técnicos.
Na crônica de hoje, Machado de Assis cita o poeta português Almeida Garrett e os versos de Guerra das Duas Rosas, que se refere ao conflito ocorrido na Inglaterra de duas famílias reclamando o controle da coroa britânica, os York e os Lancaster, que aconteceu no século XV e durou 30 anos. Essa batalha foi de grande importância para a compreensão do processo de formação da monarquia nacional inglesa. E como Garrett esteve um período na Inglaterra, é possível observar a grande influência em sua obra daquele país e também dos escritores ingleses. Observe os versos do poema citado. As Duas Rosas, por Almeida Garrett. Sobre se era mais formosa a vermelha ou branca rosa, ardeu séculos a guerra em Inglaterra. Paz entre as duas, jamais. Reinar ambas as rivais? Também não. E uma ceder? Como há de ser? Faltei eu lá na Inglaterra para acabar com a guerra. Ei-las aqui bem iguais, mas não rivais. Atei-as em laço estreito. Que artista fui, com que jeito! E ó, que lindas são, que amores as minhas flores. Dirão que é cópia, bem sei, que todo inteiro o roubei, meu pensamento brilhante do teu semblante. Será, mas se é tão belo, que lhe deem esse modelo. Do meu quadro, na verdade, tenho vaidade. Machado de Assis, na crônica que vimos hoje, detalhou com riqueza de detalhes a ida de um personagem fictício a um espetáculo de ópera, em um teatro que já não existe mais no Rio de Janeiro, o Teatro Lírico. E você, já foi ao teatro? Já viu alguma peça, algum espetáculo cênico? Faça uma lista de espetáculos de teatro que já assistiu, mesmo que não tenha sido em um palco tradicional. Pode ser peça que assistiu na escola, na igreja ou até mesmo em algum espaço cultural. Relate as impressões dos textos dramatizados que já assistiu. O seu registro você já sabe, hein? Pode ser feito por meio de um áudio, um arquivo digital, um vídeo ou até mesmo no seu caderno. Bom trabalho e até a próxima aula!